Olá pessoal, estamos aqui para mais um dia de BPcast. Hoje eu vou conversar com uma pessoa extremamente querida, um profissional que eu sou muito fã, é uma pessoa que é uma referência para mim, não só pelo profissional, mas pela pessoa também que é. Vocês vão gostar muito desse podcast, eu tenho certeza, pela leveza que ele vai conseguir conduzir essa nossa conversa. E hoje estou com um candidato, na verdade, é o quinto constitucional daqui do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Alexandre Bartilotti, e a nossa intenção é justamente a gente ter essa conversa para que você, telespectador, consiga identificar, conhecer melhor a pessoa, para conduzir e identificar se é o melhor voto ou não para vocês. A nossa missão é apresentar os candidatos a vocês que estão nos acompanhando. Bart, prazer imenso estar contigo, obrigado pela receptividade, por ter aceitado esse nosso convite. E eu gostaria de começar dizendo quem é Alexandre Bartilotti. Bom, meu amigo, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui nessa conversa com você. Você que é um amigo muito querido, não é, que eu admiro bastante. E a oportunidade, né, de estar num público tão qualificado, não é muito engrandecedora para a minha trajetória. Bom, quem é Alexandre Soares Bartilotti? Não é? Tenho 52 anos, né? Eu sou filho de Michele Bartilotti e Neudia Bartilotti. Nasci numa família muito feliz, né? Nós somos uma família de classe média. Né? Meu pai é italiano, meu pai veio fugido da guerra, né? Tem uma história de vida, meu pai foi muito pobre, né? Uma cidadezinha, uma vilazinha bem pequenininha na Basilicata. Norte? Sul. Aí o sul da Itália é uma região muito pobre, né? Eu sou do sul, assim, meu bisavô foi do sul da Itália. Foi do sul da Itália. Foi, por isso que eu estou perguntando. A cidade do meu pai é uma vilazinha que se chama Trecna, né? Fica na Basilicata, em cima de uma montanha. Mas, graças a Deus tive a oportunidade de ir lá, já levei meus filhos para conhecer a origem deles, né? Então, meu avô veio primeiro, né? É uma história bem interessante, que meu avô, quando veio para o Brasil, minha avó estava grávida do meu pai. E ele veio, né, para trabalhar, depois conseguiu mandar o meu tio mais velho, né, trazer o meu tio mais velho aqui para o Brasil, ficou os dois trabalhando, e só quando meu pai fez 15 anos, que aí quando eclodiu mesmo a guerra, então conseguiu ver minha avó, meu pai e minha outra tia. E eles cresceram nesse ambiente, né, de muita dificuldade, mas meu pai batalhou muito. Chegaram direto para Recife? Direto para Recife. O meu bisavô chegou em Nazaré da Mata. Já pensasse? Que o cara vai sair da Itália para vir para Nazaré da Mata? E aí meu pai batalhou a vida toda, né? Tornou-se um comerciante aqui no centro da cidade, né? E constituiu a família, casou-se com minha mãe. Eu sou filho único. Né? Eu sou filho único. Quando eu tinha 13 anos, né, infelizmente, né, são os desígnios de Deus, então Deus levou meu pai. E isso realmente, né, é um baque muito grande, né, mas sempre tem a questão, a gente olha, né, a dificuldade de crescer sem a figura paterna, mas eu sempre acredito que Deus, né, ele nunca coloca a cruz mais pesada do que você pode carregar. Então, minha mãe, uma guerreira, foi pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. E, ao longo da vida, Deus foi, né, me municiando com anjos, né, que ajudaram muito a construir a minha trajetória. Né? Amigos de vida, né, que vieram a somar. Pais desses amigos de vida, né, que também me ajudaram a superar, né, essa perda. Mas, assim, Paulinho, os 13 anos... são poucos, né? Mas que eu vivi com meu pai, eles foram essenciais na formação da minha pessoa. Né? O exemplo que eu tive em casa, né? A pessoa íntegra, correta, honesta. Eu me lembro que, assim, várias vezes após o falecimento do meu pai, o sobrenome, né, Bartilotti, não é um sobrenome comum, então, sempre que se identificava, perguntava se é filho de Miguel. Você é o quê de Miguel? Eu digo, eu sou filho. E só vinha elogios, né? Seu pai foi uma pessoa maravilhosa. Não tem preço isso. Então, foi esse exemplo que eu levei para a minha vida inteira, sabe? Fazer o certo, ser correto, seguir tudo que eu vi dentro da minha casa.
Mas, obviamente, foi uma situação de muita dificuldade para mim, mas que, por outro lado, fez com que eu amadurecesse, né, precocemente, me deu muita resiliência, né, para eu buscar os objetivos, né, os desafios, né, que a vida impõe e que eu tive que suplantar, né, de forma mais precoce. Mas isso, né, apenas, eu não falo isso jamais como uma situação para reclamar, né, mas uma oportunidade que a vida me proporcionou e eu fui atrás dos meus objetivos. Eu sabia que eu só podia crescer na vida se eu estudasse, né? Então é óbvio que eu também tive uma adolescência, uma infância, um resto de infância e uma adolescência feliz, mas com mais responsabilidade por esse percalço da vida do que se isso não tivesse acontecido. Mas, como eu disse, não é hipótese de reclamar, muito pelo contrário, né? Saber que foi uma lição e eu, né, superei. E só a gratidão a Deus. Exatamente. Porque, assim, diante dos desafios que a gente enfrenta na vida, é que vão forjando as nossas virtudes. Perfeito. A nossa coragem, capacidade de seguir em frente, resiliência. E como é que foi, assim, para que você decidiu, por exemplo, fazer direito? Você se inspirou em alguém? Veja, foi muito interessante, né? Foi muito interessante. Eu sou, como eu falei para você, né? Minha família, meu pai é comerciante e minha mãe era dona de casa. Isso, por isso que eu estou perguntando. Então, assim, eu não tinha... Acho que até hoje eu não tenho ninguém na minha família na área do direito, né? Eu me lembro quando eu estava no terceiro ano, né? E aí no terceiro ano tem aqueles testes vocacionais, né? Eu sabia que eu não ia ser engenheiro, porque eu sou péssimo em matemática. A única coisa de matemática que eu sei é calcular 20%. Por que será, né? Por que será? E também não tinha nenhuma afinidade com biologia, com química, então não seria médico. Então, o que restava? Na minha época, eram as 3 profissões, né? Direito, engenharia ou medicina. Então, as outras 2 não dava. Aí eu, em dúvida, direito, e aí o desafio. Mas ver direito, eu não tenho ninguém para me ajudar. Né? A administração era um campo ali desconhecido. Então, eu fiquei, como meu pai era comerciante, então, assim, pelo menos eu posso ter o DNA, né, do comércio, o tino comercial que meu pai tinha. Então, eu fiquei em dúvida nas 2. E aí eu fiz o teste na época tinha os testes vocacionais. E aí eu fiz o teste vocacional. Fiz o teste vocacional, ele vai me ajudar, né? E aí, quando veio o resultado, 2 coisas: ou direito ou administração. E aí eu fiz, não, eu vou tentar o direito, né? Eu sempre tive essa afinidade, né? Sempre gostei muito de defender, né? De ajudar as pessoas. Vi meu pai fazendo isso, ajudando, obviamente. Tu já tinha consciência que tu era bom com pessoas? Já de novo? Ou não ainda? Ainda não. Eu era sempre fui muito comunicativo, né? Eu sempre fiz amizade com as pessoas, mas assim, essa característica ela veio um pouco depois, né? Então, fiz o vestibular, ingressei no curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, entrei em 92, tá? E ali eu fui me encontrando. Lógico que todo o início, né, principalmente aquelas disciplinas mais teóricas, né, que nem sempre são atreladas ao direito, eu tinha uma certa dificuldade, mas quando eu começava introdução, direito civil, né, então isso aí foi me encantando e aí eu comecei, obviamente, a abraçar a carreira jurídica. E na própria faculdade, embora pelo menos na grade curricular da minha época, o curso, eu acho que processo civil, ele só começava a partir do 5º período, né? Hoje, eu sou professor de processo e a primeira disciplina, que é a TGP, hoje é dada no terceiro período, né? Mas eu já comecei a me encantar por processo com o processo penal. Nossa. Pelo grande professor que eu tive, professor João Olímpio, que foi, né, professor... Baluarte. Praticamente todo da advocacia, né, o meio jurídico de Pernambuco. Eu me encantei muito com o processo, e depois, quando chegou o processo civil, aí eu encontrei a minha paixão, né, e aí iniciei uma trajetória. Na época, a gente tinha pouquíssimos escritórios, assim, grandes escritórios aqui em Recife, né? Então, Você está falando o quê? Anos 2000?
Não, estou falando 98, Tá. por aí. Tu- Não, desculpa, 98 eu já estava formado. Isso. Estou falando 94. Não, então você está dizendo ainda na época da graduação. Ainda na época da Como graduação. estagiário, por um Exatamente. exemplo. Tá, né? entendi. Então a gente tem uma dificuldade grande de encontrar estágio, mas não é feito hoje. E assim, os estágios que eram mais visados eram aqueles estágios dos grandes escritórios, que eram pouquíssimos, né? E que geralmente Carta marcada já. se adentrava com sobrenome. É. E aí eu não tinha o sobrenome. Então, sempre tive que batalhar muito. E é interessante que o estágio, que eu sempre, como eu falei para você, me apaixonei por processo civil, gostava muito, estudava muito direito civil, mas o estágio que apareceu para mim foi na área trabalhista. Eita. Na área trabalhista, para trabalhar num sindicato. Bom, só tem tu, vai tu mesmo. Né? E aí, né, fui para esse estágio no sindicato. Lá, aí eu já tinha praticamente concluído. Apareceu a oportunidade de... o sindicato era do empregado, né? Então, era o sindicato dos empregados no comércio do Recife. E aí eu era estagiário, mas fazia tudo que o advogado já fazia. Audiência, redação de peças, tudo. E aí, quando eu me formei, eu ainda fiquei, acho que uns 6 meses no sindicato. E aí veio uma proposta no escritório de um pai de um grande amigo meu, né, doutor Irapuan Soares, que era uma referência, faleceu, infelizmente, mas era uma referência na área... magistrado, né? Não, advogado. Na área trabalhista, só que do lado das empresas. Certo. Ele era advogado, no escritório... Reclamado, escritório grande, aí eu fui para lá, trabalhei com ele. Quando depois, ainda passei uns 2 anos lá, mas assim, direito do trabalho não era, né, a minha área, não era, mas era o que eu podia fazer e precisava sobreviver. E aí veio um convite de um grande amigo, você conhece, todo mundo conhece, que é o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Ah, claro. Léo é meu amigo de colégio. Né? Nossa. E aí Léo está no escritório, que era o escritório do Dr. Túlio Marroquim, que a gente lá tinha um nicho muito específico, que era na área de previdência privada. Então, ele advogava para os fundos de pensão. E era um escritório pequeno, era ele, Léo e um outro amigo de infância também, Gustavo Veloso. E Léo, surgiu uma vaga, Léo ligou para mim, ó, tem essa vaga aqui, tu gosta da área civil, é uma oportunidade para você, eu na hora. E aí... Só rubro-negro, né? Léo é rubro-negro? Léo é tricolor. Ah, tricolor. Léo é tricolor. Porque Veloso é rubro-negro, né? Não, Veloso é alvirrubro. Ah, é? É, Veloso é alvirrubro. Ah. Era pouco tinha os 3 times. E lá eu fiquei por quase 5 anos. Quando de lá, aí eu saí para voo solo, né, abri o meu escritório, onde me encontro até hoje, né, abraçando a advocacia. Aí sim, já nos anos 2000. Aí sim. Aí já foi 2005, por aí. Engraçado, tá vendo? Às vezes uma única oportunidade que não necessariamente é na área que a gente vai atuar, abre tantas portas. Exatamente. Você está falando da área trabalhista, que não foi sua praia. E o meu primeiro estágio foi de um grande amigo seu também, que foi com o Gustavo Matos, Eduardo Paurá e Rodrigo Beltrão. Sim. Então foi o meu primeiro estágio que, apesar de ter várias áreas do segmento empresarial, o carro-chefe era a recuperação judicial. Isso. E assim, foi uma escola para mim. Poxa, como eu sou grato a Gustavo, a Rodrigo e a Eduardo e todo o time do Matos Paurá Beltrão, na época era um escritório, depois houve essa ramificação. Mas em que peça eu ter trabalhado na parte de recuperação judicial, eu me enveredei pelo tributário e como foi importante para mim, na minha trajetória, de eu estar aqui hoje, eu ter passado por esse escritório. E aí me remeteu muito essa história e vendo a sua história também, pelo fato de ter passado pela área trabalhista. Isso. Ô Bart, e quando você começou a advogar e abrir o seu próprio escritório, você já começou, por exemplo, na parte civil ou já era uma advocacia mais ramificada, mais especializada? Como foi esse teu início? Veja, só voltando um pouquinho, que você falou numa pessoa que, para mim, eu não falei anteriormente os anjos que a vida coloca na vida da gente. Uhum. Pronto, Gustavo Matos foi um desses anjos. Mas Gustavo Matos eu tenho 52 anos. Eu conheço Gustavo desde que eu tenho 15 anos. De escola também? De escola. Estudava no mesmo colégio. Foi o quê? Salesiano, foi? Não, foi Santa Maria. Ah, tá certo. Então, é meu amigo, irmão, eu digo, a gente é bicompadre.
né? Porque eu sou padrinho do filho dele, Giga, que é Giga. seu amigo de infância, né? Giga é um querido, rapaz. E ele é o padrinho de Natália, minha filha mais velha. Aí a gente é irmãos que a vida presenteou e Gustavo Matos é a maior referência, né, na advocacia da recuperação judicial, não digo mais nem do estado de Pernambuco. Não, Brasil. Pô. Nem do Nordeste. É Brasil. É do Brasil. Rapaz, eu tenho muita parcialidade quando eu vou falar de Gustavo, porque eu sou fã. Então, eu tive a oportunidade desde muito cedo de ir para São Paulo, fiz a minha segunda graduação em São Paulo, foi em contabilidade. Hoje, vou a cada pelo menos 15 dias para São Paulo, já há uns bons anos, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos advogados ao redor do Brasil. E Gustavo Matos, sem sombra de dúvidas, pelo menos para mim, no meu juízo de valor, ele está entre os melhores com que eu já presenciei, conversei, trabalhei. Gustavo é realmente fora da curva, é uma máquina. Exatamente. Eu costumo brincar, né, que eu disse ele é uma besta enjaulada, não para. São os bons exemplos que a Sem gente dúvida. tem que seguir na vida. É isso. Sem dúvida. E de Ele vez em é um quando, dos- quando eu tenho algum desafio na profissão ainda, deixa eu falar com o Sempre Gustavo, porque se socorre certamente lá. ele já passou por isso aqui. Ele pode ajudar nesse Exatamente. caminho. Bom, mas aí voltando, né? Então, quando eu abri meu escritório, né? Então, já levei uma cartela de clientes, que era pessoas jurídicas, né? Então, foquei ali e e até hoje é uma advocacia mais empresarial, né? Obviamente, o meu foco, o meu nicho é cível, né? Então, o intuito é dar assessoria para a empresa. A gente trabalha muito com empresas familiares. Então, dar aquela assessoria, aquele suporte, né? Tanto no contencioso cível, como também no consultivo. Então, foi ali que eu nichei. A partir dali é que, não, isso aqui, né, que eu gosto, que eu sei fazer. E a partir dali a gente vai crescer, obviamente, aí com o tempo, né, agregam-se outras pessoas e aí outras áreas elas vão aparecendo e a gente vai dando suporte, né? Mas a minha advocacia ela é voltada para essa expertise, né? Eu pergunto porque foi um grande desafio para mim quando eu iniciei, porque você não sabe como começar. Exatamente. Então, você tem a parte técnica do direito material processual, mas a advocacia é muito mais do que isso. Você precisa vender, gerenciar pessoas, alinhar as expectativas, ter uma gestão financeira. Ser, pelo menos, minimamente um empresário da profissão. Então, eu vejo uma dificuldade absurda que você não aprende na faculdade. Perfeito. Como é que foi esse desafio assim? Quando é que tu começasse a perceber que, de fato, você estava tomando uma parcela do mercado e estava progredindo, de fato? Isso, e você disse a coisa certa. A gente não aprende isso, a gente não é treinado para isso. Talvez seja uma falha, inclusive, né? Do ensino universitário, uma falta de disciplinas de gestão, né? De lidar com pessoas, gestão de recursos humanos, de gestão de empresa mesmo, porque o escritório, ele né? Qualquer porte, daquele escritório individual até as grandes corporações, são empresas e que precisam, né, obviamente, de gestão. E aí, meu amigo, eu tive que aprender com a bicicleta em movimento. Nadou mesmo, né? Exatamente. Isso. Subi em cima e vamos, e graças a Deus foram entrando pessoas, foram aparecendo os anjos da minha vida. Minha cunhada depois somou a equipe que eu já tinha, né, quando eu saí do Túlio Marroquim. Eu fui com 2 sócios, depois veio minha cunhada, Isabela Ferreira Lima, depois veio a minha esposa, que é advogada também. Que é advogada, que é minha sócia, minha companheira de vida. Eu sempre brinco, né? Eu digo que eu gosto de viver perigosamente, né? Porque eu sou casado com a sócia, que é a minha chefe e que tem a chave do cofre. Então, se eu brigar, eu fico sem mulher, sem dinheiro, sem nada. Curiosamente, a minha esposa também é advogada, trabalhou lá no escritório, trabalhamos juntos durante um bom tempo, sendo que ela engravidou da nossa Bebela, Bebelinha da nossa filha, lindíssima, maravilhosa, e aí a gente decidiu por ela gerenciar mais o lar e aí eu tocar mais empresa. Mas foi um momento extraordinário de trabalhar junto da minha esposa, porque algo que eu sei que é muito desafiador você trabalhar junto com a esposa, mas eu pesava muito que a gente tinha uma rotina sincronizável. Quando ela começou a trabalhar em outros escritórios, já na parte tributária, escritórios muito bem posicionados daqui de Pernambuco, e eu, na minha advocacia,
a advocacia demanda muito tempo. A advocacia, realmente Exato. você precisa de muita energia na advocacia. Então, logo no início do nosso casamento, quando ela estava trabalhando, a gente tinha uma dificuldade até para se encontrar durante a semana. Porque ela trabalhando em um escritório e em outro, aí foi quando a gente disse, não, vem comigo, amor, vamos trabalhar junto, vamos construir junto, porque, afinal, é uma só carne. Exatamente. Assim, a Eveline, minha esposa, ela construiu uma vida, passou 12 anos numa grande banca de advocacia, tá? E aí depois, né, por questões internas, ela se desligou, trouxe uma carteira de clientes, que são nossos clientes até hoje, né, permanecem no escritório, e dali a gente tocou a vida conjugal e profissional juntos, e tem dado muito certo, graças a Deus. Você falou um ponto aí que eu acho também muito importante, que é saber separar uma coisa da outra. Né? Enquanto a gente está no escritório, ali é um ambiente profissional, né, para que se discutam os casos, os problemas, etc. Chegou em casa... Marido e mulher. Marido e mulher, desliga a chave do escritório, né, e liga a chave de casa. Não é nem para uma coisa, nem de um lado, nem do outro ser contaminado. Né? Então, em casa, não quero saber do problema do escritório. Mas, sem sombra de dúvida, é um desafio e requer muita maturidade. E não é fácil. Não é fácil. E me diz uma coisa, Bart. Você participou da última eleição do 5º Constitucional. Sim. Qual é a diferença da última eleição para essa? Veja, a primeira eleição que eu participei, há 2 anos atrás, eu tive que aprender o processo, né, com a bicicleta em movimento. Né? Tudo para mim era novidade, né? Era um desafio. Precisava, como todos os candidatos precisam de uma votação substancial, e eu, sim, sabia mais ou menos a sistemática, né, que tem que percorrer o Estado, né, tem que buscar votos. A OAB Pernambuco tem um número expressivo de subseccionais, né, de Petrolina a Tucais ao Sertão, né, de Petrolina até Recife, você tem um número considerável, eu teria que percorrer. Não que isso seja um sacrifício, muito pelo contrário, para mim é uma atividade muito prazerosa, mas que demanda muito tempo, claro, muita energia. Não é? E entender essa política de subseccional, tá? Obviamente eu tenho uma história também, uma trajetória dentro da OAB, né? Por quase 12 anos. Né? Eu tive... Serviu na OAB? Servi a OAB, tive a oportunidade de ser conselheiro estadual por 2 mandatos. Tive a oportunidade de ser presidente de comissão de ensino jurídico, fui vice-presidente da comissão de combate à publicidade e propaganda, fui membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina por 2 vezes. Né? Então, eu tenho uma história. Tem, serviço prestado. De serviços prestados. Fui secretário-geral da ESA, da Escola Superior da... Foi mesmo? Fui. Rapaz, não sabia não, mandato de quem? Carlos Neves. Antes de ser conselheiro do Tribunal de Contas, ele era o... ele era o presidente... Da ESA. Da ESA? Da ESA. Entendi. E eu era o secretário. Eu era o secretário. Então, assim, servi a minha classe. Gestão de Rune, né? Se eu não me engano. Não. Isso. Tive a oportunidade de servir a minha classe, né, de prestar o serviço para a qualificação da advocacia, obviamente a defesa das prerrogativas, o engrandecimento da nossa profissão. Né? Mas, sim, uma coisa é você servir desta forma, outra coisa é você entender a política interna para o cargo de desembargador do 5º Constitucional. Então, mas aprendi, vivi aquele processo, graças a Deus fui exitoso, tive a honra de receber 4.429 votos da advocacia, né, que entendeu, que acha que eu tenho um bom nome para um cargo de tamanha importância, que eu tenho os predicados, né, para preencher um cargo de tamanha importância e relevância, né, que é o cargo de desembargador do 5º Constitucional. E, né, a votação, para mim, foi muito expressiva. Sem dúvida. Né, foi muito expressiva e foi um grande desafio. E que eu consegui chegar, né, ao final da trajetória. E eu sempre digo, muitas vezes, eu acredito que mais importante que o destino final é o caminho que você percorre. E esse caminho, para mim, foi maravilhoso. Só tenho
boas lembranças e boas recordações. Não tenha dúvida. Até para você conseguir mais de 4.000 votos no eleitorado extremamente qualificado do OAB, realmente você precisa ser uma pessoa assim, minimamente autêntica, postura, reta. Não é fácil. Perfeito. Não é fácil. E agora, novamente, o desafio, né? Tem a vaga novamente. Né? Então, por esse respaldo, né? que veja, Paulinho, foi uma campanha construída com a força dos amigos. Né? Eu acredito que ninguém na vida faz nada sozinho. A gente só consegue as coisas com ajuda e muita ajuda. E assim, foi muito bonito para mim. Assim, foi algo que eu não consigo nem descrever a força, a energia das pessoas. Como as pessoas que realmente acreditavam que eu podia, né, ser nomeado, deram as mãos e compraram a campanha e foram para redes sociais, foram para o boca a boca, aquele trabalho de formiguinhas, numa linguagem hoje bem moderna, né? Foi orgânico o movimento. Então as pessoas se deram as mãos e foram buscar os votos, foram para as redes, como eu disse, foram nos grupos de WhatsApp, foi dizer, esse cara é um cara bom, esse cara é um cara preparado, esse cara é um nome, né, importante para a representação da advocacia no tribunal. Mas assim, veja, tudo na vida eu coloco na mão de Deus. Amém. Eu sei que Ele vai sempre colocar o melhor caminho para mim. Então, se não foi naquele momento, não é porque tem coisa... Dá graça. Exatamente, tem coisa melhor me esperando. Mesma coisa agora. Mas vou com a mesma alegria, porque, veja, eu só enxergo coisas positivas nessa trajetória. É você rever amigos, é você ter a oportunidade de se apresentar em escritórios, qualquer escritório, viu, Paulo? Claro, claro. Aquele escritório de uma pessoa, de duas pessoas, ou escritório de 300 pessoas. Mas você chegar lá, ter a oportunidade, contar a sua história, né? Dizer as suas intenções, né? E dizer por que você pode exercer um cargo desse e quais as razões, isso para mim já é uma grande vitória. Né? O que vem daí para frente, como eu disse, está na mão de Deus e é Ele que vai guiar. E assim, eu concordo muito contigo, e talvez seja por isso que você esteja tão leve, que é o fato seguinte, para tudo dá graça. Isso. Então assim, que não seja feita a sua vontade, que seja feita a vontade de Deus. É isso que eu desejo para a sua vida. Muito obrigado. E é assim que eu penso também. Porque a vontade de Deus, exceto todas as coisas, é o melhor que tem para a nossa vida. Outro ponto positivo, assim, pelo menos eu imagino, da tua última trajetória no certame, foi o fato que você teve uma votação muito expressiva no tribunal. Sim. O que isso demonstra, de certa forma, muita barriga de balcão, pelo menos a priori, no meu sentido. Estou falando pelo fato de... Eu não sou um advogado, por exemplo, que trabalha em tribunal muito. Eu trabalho muito no extrajudicial e um segmento muito específico que é o direito tributário. Então, não faço mais nada a não ser no tributário. Então, muito provavelmente, nem os desembargadores me conhecem. Diferentemente, para você ter praticamente 50% dos votos, o tribunal significa dizer que teve muita barriga de balcão. Isso, na minha concepção, é extremamente importante para quem quer ser um dia desembargador. Com certeza, meu amigo. Veja, como eu falei para você, eu tenho 30 anos de advocacia. Esse ano é um ano muito emblemático para mim, né? Que é o ano que eu completo 30 anos de formado. 30 anos de formado. É uma história, né? E são 30 anos que eu vivo no Judiciário do Estado de Pernambuco, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Meu nicho é cível, sou advogado de contencioso civil, então eu estou praticamente todos os dias da minha vida, durante 30 anos, no Foro do Recife, nas comarcas de interior, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, fazendo, né, o que todo advogado de contencioso faz. Meu escritório é um escritório pequeno, certo? Obviamente eu tenho uma equipe que dá um suporte e que me permite, inclusive, estar nessa jornada, né? Porque se eu não tivesse... São duas coisas, né? Primeiro, o apoio da família. Né? Se a campanha, se a trajetória não for um projeto familiar, ela não vai para frente. Tá certo? Essa pergunta é importante, que você pegou um gancho importante.
qual é a importância e o papel da tua esposa nesse certame? Lembra dos anjos? Lembro, claro. Pronto, aí foi o anjo master. Foi o anjo master que Deus botou na minha vida. Certo? Minha esposa, Eveline Ferreira Lima Bartilotti, que me honrou desde o início, né? Incorporando meu sobrenome no dela. É a maior força da minha vida. Amém. Sem ela, eu não seria nada. Sem ela, eu não seria nada. E ela brinca, ela diz, eu sou mulher foguete. Eu só boto para cima. Eu acho que ela tem razão. E é verdade, é verdade. Eu acho que ela tem razão, viu? Então, tudo que eu conquistei na minha vida, eu devo a ela. Né? Eu devo a ela. É uma guerreira. É a melhor advogada que eu conheço. É a melhor advogada aguerrida, combativa. É a melhor advogada que eu conheço. Uma mãe de família excepcional. Né? E que, além de tudo isso, me presenteou, né, com os 3 maiores tesouros da minha vida, meus 3 filhos, Natália, e o meu casal de gêmeos, Miguel e Júlia. Então, papel fundamental em toda a minha trajetória. Tudo que eu conquistei. Aí, veja, desde que a gente começou a namorar, então vieram conquistas acadêmicas. Né? Eu entrei, consegui, sempre tive o sonho de ser professor. Então, eu consegui entrar numa instituição de ensino. Depois que eu entrei, eu sabia que eu tinha que me qualificar, né? Tanto como professor, como advogado, obviamente. Então, veio todas as minhas conquistas acadêmicas, especialização, depois o mestrado, agora concluí o meu doutorado. Coisa boa. Fiz um concurso público, entrei numa universidade pública, que era o meu sonho. FDR, não foi? UPE. Ah, UPE. UPE. Sempre foi meu sonho ser professor de universidade pública. Né? Consegui, e toda essa trajetória eu só consegui por causa dela. Foi ela que me deu a força, foi ela que me deu o suporte, né? Porque, você sabe, para tudo isso você tem que parar, você tem que estudar, né? E se eu não tivesse o respaldo que ela me deu, eu não tinha conseguido nada disso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter botado esse anjo, e a ela por ter sido um anjo, né, e ter me escolhido para compartilhar a vida ao seu lado. Quem tem uma boa mulher tem o melhor dos tesouros. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso, pode ter certeza disso. E por isso que eu lhe vejo tão rico, mas rico de verdade. Isso. Rico daquilo que o dinheiro não pode Isso, comprar, não é, nem o ouro, nem a prata. Isso. O sucesso, a riqueza não é o financeiro. Não tenho Nunca dúvida. foi. Isso eu não Nunca tenho dúvida. foi. Ainda bem que você consegue enxergar, né? Estou dizendo. Bart, e a gente já está se caminhando para o final. Me diz o seguinte, por que a advocacia ela merece dar esse voto, mais uma vez, de confiança para Alexandre Bartilotti, porque ele está preparado para ser o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco? Veja, Paulo, é uma construção que vem ao longo de 30 anos. Eu não vou dizer para você, e aí eu seria leviano, dizer que tudo que eu fiz na minha vida foi para agora ser desembargador. Não, tudo que eu fiz na minha vida foi para eu ser o melhor operador do direito possível, obviamente dentro das minhas limitações, que todos nós temos as nossas limitações. Mas, assim, eu lutei muito toda a minha vida, como eu lhe disse, eu só fiz trabalhar, estudar, né? Então, eu acho que um cargo de tamanha responsabilidade como essa exige, né? Não é só isso, depois eu vou falar de outras características, mas exige um preparo técnico, científico, né, da responsabilidade do que aquela cadeira representa. E eu digo isso também com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque, veja, eu nunca fui desembargador, né? Mas, digamos assim, eu brigo, né? Eu cheguei perto ali na superfície, porque durante 5 anos eu tive a oportunidade, o privilégio de ser assessor, né, do desembargador Eduardo Sertório. Durante muitos anos, não foi? Foram 5 anos. Nossa. Eu integrei a primeira equipe de assistentes, né, de assessores. E eu vi a dificuldade que é, mas não só em termos de julgamento de processo, né, até porque assim, isso me atrai muito. Como eu falei, eu gosto muito de estudar, eu gosto do desafio.
Então, pega processos de extrema complexidade. Gosta da ciência. Né? Eu gosto disso. Isso é o meu combustível. Sabe? Então, assim, o desembargador sempre foi de uma Câmara Civil. Né? Então, dentro de uma Câmara Civil, você imagina a riqueza de questões que por ali passam. Um dia eu trabalhava numa ação de alimentos, no outro dia eu trabalhava numa ação de uso capião, no outro dia eu trabalhava numa questão societária. Né? Então, isso me engrandeceu muito profissionalmente. Eu sempre até brinco, desembargador. Até hoje, sala de aula, né, os maiores exemplos que eu tenho de casos práticos, eu tiro daquela época, que já faz um tempo considerável, que eu passei lá com ele. Então, assim, eu tenho essa visão, digamos assim, do outro lado do balcão, da complexidade do funcionamento de um tribunal de justiça. Atrelado a isso, vem a minha vida na advocacia. Como eu lhe disse, eu sou um advogado militante, sou um advogado de contencioso, que todo dia eu sinto na pele as dificuldades que a advocacia sente. A dificuldade de acesso, né, a morosidade, determinados órgãos que as coisas não funcionam, né, algo que hoje em dia, assim, aí é uma visão que eu tenho, né, se eu conseguir chegar, o que eu posso acrescentar, né, a contribuição que eu posso dar na questão relacionada à tecnologia, à automação dos procedimentos, a eliminação da burocracia. Então, assim, eu me preparei a minha vida toda. Então, eu acho que isso é uma importante característica e que eu coloco sempre, obviamente, de forma muito humilde. Né? São excelentes os candidatos, né? Não só sou eu que tenho esse preparo, né? Todos têm, mas eu coloco assim com muita humildade, dizendo, isso é uma característica, isso é um desafio que eu tenho condições de enfrentá-lo. Né? Atrelado a isso, o que é que eu acho que é uma característica, que são características que devem nutrir um bom magistrado. Né? Eu acho que a empatia, né? A sensibilidade e também a capacidade de ouvir. E ouvir foi uma coisa, Paulo, que eu aprendi ao longo de toda a minha vida. Muitas vezes você é muito calado. Não sou calado, não. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Conversei muito, Paulo, com a advocacia. Conheci a advocacia de perto, todas as realidades, né, dos grandes escritórios de Recife até aquele escritóriozinho bem humilde lá em Oricuri, porque andei por todas as subseccionais. E muito do que eu fiz foi não só conhecer, mas, acima de tudo, ouvir, né, entender qual é a principal dificuldade que vocês têm aqui. São as mais variáveis possíveis, né, de comarcas que há décadas não tem um juiz titular. Parece que é uma realidade muito distante, mas é verdade. Né? Da advocacia do dia a dia da gente aqui do Recife, a dificuldade de fazer a conclusão do processo, né? A dificuldade de receber um alvará, enfim, as dificuldades existem. Eu vivencio elas todos os dias e, por força disso, né, atrelado ao preparo, atrelado à sensibilidade, à empatia e ouvir, porque acho que tudo que um advogado quer na vida é ser ouvido. Veja. Minimamente. Exatamente. Se você vai ganhar ou perder... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Quem vai dizer isso é o direito, é a legalidade. Interpretação. É a interpretação, são as provas que foram produzidas nos autos. Compreende? Agora, ouvir, eu acho que aí não é um favor, é uma obrigação. Então, assim, eu entendo que isso é muito importante, são skills, né, utilizando a linguagem moderna, que, modestamente, eu reúno, e, por força disso, aqui eu tenho, digamos assim, a coragem de colocar o meu nome à disposição da advocacia para que os advogados avaliem o meu perfil, avaliem a minha trajetória, né, e, se acharem que eu preencho os requisitos para o cargo, que me dê mais uma vez, né, a oportunidade de
representá-los no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Amém. Excelente. Bart, obrigado de verdade pela tua disposição, por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite, por você estar podendo participar, ter me ensinado tanto, não só o pessoal que vai ouvir, e a gente vai disponibilizar, mas eu particularmente aprendi muito com essa nossa conversa. Você é um cara que eu desejo as melhores coisas do mundo, transmita meu abraço fraternal à sua esposa, a todo mundo da sua família, que Deus lhe abençoe e que não seja feita a sua vontade, se a vontade dele. Exatamente. É isso que eu desejo para a sua vida. Meu amigo, mais uma vez eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Já lhe disse isso várias vezes, né? Você é uma pessoa que eu admiro profundamente. Quando a gente falou lá dos bons exemplos, então você é um excelente exemplo para a jovem advocacia, para a velha guarda da advocacia, porque eu lhe acompanho, né? Eu sigo suas redes sociais e uma coisa que eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Aqueles que estão terminando o curso de Direito, na verdade, é uma das maiores riquezas de ser professor é a oportunidade que você tem de conviver com os jovens e participar do processo de formação e de construção daquele profissional. E eu digo assim, a participação nossa como professor é uma gota d'água no oceano da sua formação. Mas também o oceano não seria oceano se não existisse a gota d'água. Então, a gente tem que mirar nos bons exemplos. E você é um bom exemplo. É um exemplo que todo jovem advogado deve seguir e que, como eu disse, tem uma profunda admiração por você. E estar para mim, nesta data aqui com você, é um motivo de muita alegria, é um motivo de muita satisfação e de orgulho, né? Estive aqui, fiz parte da sua história, né? Deixei aqui a minha mensagem, vai estar registrado aí nas redes sociais, e isso para mim é motivo de muito orgulho, né? E muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade. Fico feliz, e você vai ver o cômico é quando você estiver andando na rua, o pessoal vai olhar, Bart, ouvi teu podcast. Isso eu não tenho dúvida. Vai ser muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais uma conversa com Alexandre Bartilotti, candidato à vaga do 5º Constitucional Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Um prazer inenarrável estar aqui e espero ter contribuído com vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.